Sabe aquela situação que parece um beco sem saída? Imagina que um serviço público essencial, tipo a coleta de lixo, continuou funcionando normalmente, mas o contrato da prefeitura com a empresa acabou, venceu. E aí, como é que se paga por um serviço que não tem mais um contrato válido? Bom, a gente vai mergulhar na solução jurídica para esse problemão, usando como base um parecer oficial que destrincha tudo isso. Vamos desenhar o cenário. Pensa só, a coleta de lixo da cidade não parou, a merenda escolar continuou chegando para as crianças, só que o contrato com a empresa que faz tudo isso já era, acabou. O serviço foi entregue, a população foi atendida, mas do ponto de vista legal, não tem como pagar. É um nó, né? E agora? Como desatar? E olha, pode parecer um caso raro, mas essa situação é bem mais comum do que a gente imagina na administração pública. Afinal, os serviços essenciais não podem simplesmente parar de um dia para o outro só porque um papel venceu. E isso, claro, vira uma baita dor de cabeça para o gestor público. E aqui é que está o X da questão. De um lado, tem uma empresa que de boa fé continuou trabalhando para não deixar a cidade na mão. A população, claro, se beneficiou com isso. Mas do outro lado, a prefeitura fica de mãos atadas. Ela não pode simplesmente assinar um cheque, porque a lei exige um contrato formal, válido. Fica a pergunta: seria justo deixar de pagar por um trabalho que de fato foi realizado? A saída para esse impasse todo não é uma brechinha na lei, não. Pelo contrário, ela vem de um dos princípios mais básicos e importantes do direito. Um princípio que existe justamente para impedir uma injustiça óbvia. O nome pode até soar um pouco técnico, enriquecimento sem causa, mas a ideia por trás é muito simples. Ninguém, nem mesmo o governo, pode tirar vantagem de um serviço ou bem sem pagar o preço justo por ele. Se a prefeitura recebeu o serviço de limpeza, por exemplo, ela não pode simplesmente se enriquecer com aquele trabalho e não pagar a empresa. É simples assim. Não existe almoço grátis, nem para o poder público. E essa não é uma ideia qualquer, não. Ela é reforçada por uma das maiores autoridades em direito administrativo do Brasil, o Marçal Justem Filho. O que ele diz é muito claro. Mesmo que tenha um erro formal, uma invalidade no contrato, isso não dá ao Estado o direito de ficar com o trabalho de alguém de graça. Em outras palavras, a justiça tem que vir na frente da burocracia. E isso não é só uma teoria bonita não, viu? Tá na lei. A nova lei de licitações, a 14.133, deixou isso preto no branco. Lá no artigo 149, ela basicamente diz que anular um contrato não apaga a obrigação do governo de pagar pelo que já foi feito até aquele momento. Ou seja, o serviço prestado tem que ser pago. Ponto. Ok, então a gente já entendeu que existe um princípio legal que permite o pagamento. Mas, na prática, como é que se faz isso de um jeito seguro, rápido, sem que cada caso vire um processo que se arrasta por meses? É aí que entra uma ferramenta jurídica muito inteligente, o parecer referencial. Pensa nesse parecer referencial como uma espécie de manual de instruções jurídico para resolver esse tipo de problema. Em vez de cada gestor ter que analisar o caso do zero, o parecer já estabelece um caminho padrão. Ele agiliza tudo, unifica o entendimento da lei dentro do órgão e, o mais importante, dá segurança para o gestor tomar a decisão. No fim do dia, isso significa mais eficiência para a máquina pública. Certo. E como esse manual funciona na prática? Bom, não é só chegar e dizer o serviço foi prestado, pode pagar. Para proteger o dinheiro público, existe um checklist bem rigoroso que precisa ser seguido à risca. Cada um desses passos é como uma trava de segurança. Primeiro, tem que ter um documento formal, assinado, que comprove que o serviço foi mesmo realizado. Segundo, o preço. Tem que mostrar que o valor cobrado é justo, está na média do mercado. Terceiro, uma checagem completa da empresa, para ver se ela está com os impostos e as obrigações trabalhistas em dia. Aí sim, com tudo isso ok, a dívida é formalmente reconhecida e o pagamento segue todo o rito financeiro da prefeitura. É um processo para fazer justiça, mas com muita responsabilidade. Mas calma, a história não acaba com o pagamento da conta. E essa talvez seja a parte mais importante de todo esse processo. A lei resolve o problema do passado, mas ela exige principalmente um compromisso sério com o futuro. Isso aqui tem que ficar muito, mas muito claro. Esse tipo de pagamento é uma medida de exceção, é um remédio para uma situação de emergência e não um tratamento de uso contínuo. Ele não pode, de jeito nenhum, virar uma muleta para a falta de planejamento ou uma desculpa para a má gestão de contratos. Para garantir que o erro não se repita, o sistema exige mais. Junto com a autorização do pagamento, tem que ser aberta uma apuração para entender por que o contrato venceu, quem foi o responsável por essa falha. E não para por aí.
A gestão é obrigada a criar medidas para que isso não aconteça de novo, como sistemas de alerta para o fim dos contratos e treinamento para as equipes. No final das contas, a lição é dupla. De um lado, sim, é preciso ser justo e pagar quem prestou um serviço de boa fé. Mas do outro lado, é fundamental aprender com os erros e reforçar o planejamento, para que a exceção não acabe virando regra. O que tudo isso nos mostra é que a administração pública, na verdade, já tem as ferramentas para equilibrar esses dois pratos. Ser justa com quem trabalha e, ao mesmo tempo, ser responsável com o dinheiro público. A grande questão que fica no ar é: será que na correria do dia a dia, esse equilíbrio entre justiça e responsabilidade está sendo realmente alcançado? Fica aí a reflexão.